Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, terceiro ano? Bom, gente, hoje, dia 6/4, nós temos aí a nossa revisão. Só que hoje eu trago para vocês literatura. Por quê? Porque é o seguinte, nós trabalhamos aí Semana de Arte Moderna, nós trabalhamos vanguardas como revisão também, só não trabalhamos modernismo, nós só tivemos a aula normal de modernismo, né, a aula regular. E agora eu vou fazer uma revisão de pré-modernismo, porque foi o nosso primeiro conteúdo de literatura lá atrás, né? Então acho que vocês nem lembram mais sobre as características principais e tudo mais, né, do pré-modernismo. Então seria bom revisar porque cairá também na nossa prova, beleza? Professor, então literatura, o senhor está abordando tudo? Exatamente. Pré-modernismo, estou abordando a questão do modernismo em Portugal, vanguardas europeias e a Semana de Arte Moderna, tá bom? Beleza, muito bem. Ok, vamos lá. Então, pega o livro de atividades aí na página 2 do capítulo 17 do livro de atividades, beleza? Porque bem no início tem aí o nosso mapa mental sobre pré-modernismo. E aqui, gente, eu estava observando que tem informações importantíssimas, informações que vocês podem até colocar ali na prova de vocês, porque são informações que precisas, né, sobre o pré-modernismo. Então é o seguinte, como eu falei na aula para vocês lá sobre o pré-modernismo, nós temos aí no fim do século XIX, né? Então, terminando ali aquele período das escolas do simbolismo, do parnasianismo, um período que vai ficar um período lacunar. O que é um período lacunar? Um espaço de tempo. E esse espaço de tempo, ele começa a ser bombardeado de vários assuntos. Só que começa a ter uma preocupação, né? Você começa a ter uma preocupação maior em relação ao Brasil, né? Começa a ter ali uma preocupação em relação ao Brasil. Só que nem todos os autores do pré-modernismo falavam sobre o Brasil. Por isso que o pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária. Ele é só um período de transição, porque vários autores falavam sobre várias coisas. Só que nós temos autores que se preocupavam com o Brasil. Então, olha só, gente. Nós temos aí a renovação da produção artística, a preocupação em representar aspectos da vida social brasileira. Nós temos aí a visão crítica da realidade, porque a literatura chama a atenção para o fato de que o Brasil, né, é uma nação atrasada e pobre, bem diferente da visão criada pelo romantismo. Então nós temos aí um primeiro momento já de crítica. O retrato dos tipos humanos marginalizados, ou seja, principalmente com Lima Barreto. Inclusão de personagens como o caboclo, o sertanejo, o mulato, o suburbano e o pequeno funcionário público. Então você já começa a ter aí estereótipos justamente do Brasil. Regionalismos, né? Os regionalismos eles aparecem, aí está como regionalismo, né? Mas os regionalismos eles começam a aparecer porque esse tópico ele vai ser importantíssimo para o modernismo da primeira fase. Né? O regionalismo em cada região, ou seja, os regionalismos, eles vão ser primordiais para essa primeira fase, mas isso a gente vai estudar no próximo livro, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aí a representação das diversas regiões brasileiras e de seus problemas, tá bom? Pessoal, a prosa do pré-modernismo, olha só como é importante, olha só a dica que eu vou te dar. Veja bem a coincidência desses três escritores aqui. O Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato e esse cidadão aqui, ó, o Lima Barreto. Qual é o ponto de referência? Nós vamos já perceber. Olha só, o Euclides da Cunha, gente, vocês sabem que ele escreveu Os Sertões. O que foi aí os Sertões? Ele foi enviado para o interior da Bahia, onde estava tendo a Guerra de Canudos, certo? Que era entre o povoado de Canudos e o exército brasileiro. Então, gente, olha só, esse relato que ele começou a escrever,
é um misto de relato jornalístico e ficcional. Surgiu da experiência do autor como observador da guerra, do povo e da geografia física da região. Então a obra é dividida em 3 partes. A terra, detalhando ali o estudo dos aspectos geofísicos do sertão nordestino. O homem, que explora a figura do sertanejo, descrito como um sobrevivente, dadas as péssimas condições de vida da região. Então você já começa a perceber que tem uma crítica social ali. E a luta narra o conflito propriamente dito, desde as etapas da guerra até o extermínio dos canudos, ou seja, também tem uma visão crítica ali da sociedade. E o Monteiro Lobato, gente, aqui ele provocou aí aquela questão de denúncia social também, ou seja, ele tem ali um peso também, porque muitas pessoas falam que ele só fez literatura infantil. Não, ele começou primeiro fazendo uma literatura mais voltada para o social e depois que ele foi fazer a literatura infantil. Então ele procurou denunciar a condição de atraso social, que acreditava ser o problema mais grave do Brasil. Muitos dos seus romances revelam a face tragicômica e miserável do caipira do interior do Vale do Paraíba. Entre os personagens criados pelo escritor está o Jeca Tatu, que é o símbolo do atraso nacional. Analfabeto, doente e abandonado da sua própria sorte, sem a ajuda do governo. Tá bom? Então, percebam aí que também tem uma questão de crítica social. O Monteiro Lobato ele é muito controverso. A obra dele é muito... tem pontos que você acha que ele está defendendo ali a questão dessa postura social. Tem horas que você fala, não, ele está recriminando totalmente ali a posição da pessoa do interior, está culpando essa pessoa. Então, tem essas questões. Mas, para um formato geral, nós temos aí a literatura do Monteiro Lobato como também uma leitura de crítica social, uma leitura que fala, isso aqui não está certo, isso daqui precisa ir para o caminho correto, tá bom? E nós temos aí o Lima Barreto, tá, gente? O Lima Barreto, ele representou em suas obras a sociedade carioca do século XX, principalmente a vida dos subúrbios, da gente humilde e marginalizados, mulatos, loucos, alcoólatras, pobres, o que serviu de contraponto ao otimismo daqueles que se deslumbravam com o momento da Belle Époque. Então nós estamos naquele momento de riqueza entre aspas, só que ele falou, cara, tem esse outro lado aqui, meu. Tem o pessoal da favela, tem o pessoal do subúrbio, então eu vou mostrar isso daí. Suas obras trouxeram à tona temas como o preconceito racial, a corrupção, a burocracia e as falsidades de relações intrapessoais. Fez o constante uso de língua anticadêmica e informal, o que acarretou as acusações de que suas obras eram mais mal escritas. Então, gente, isso aí faz um link com aquela questão da Semana de Arte Moderna. Vocês lembram que na primeira semana, na Semana de Arte Moderna, nas primeiras apresentações, os autores foram vaiados, por quê? Porque eles apresentavam uma estrutura nova, um formato novo de poesia, de como eles queriam que fosse ali a nova literatura brasileira, o formato da nova literatura brasileira, e eles foram vaiados, foram aí humilhados praticamente. Por quê? Porque tudo aquilo era novo, então o pessoal que era mais conservador não gostava disso. Então isso aconteceu a mesma coisa com o Lima Barreto. A camada mais conservadora criticava, falava, cara, esse cara sabe nem escrever, mano. Esse cara sabe nem escrever. Mas do contrário, o Lima Barreto ele queria justamente colocar essa linguagem para ser de mais fácil acesso. Para aquela pessoa que também tem dificuldade de ler, ou então para aquele público que mais conservador, consiga enxergar que aquilo é uma linguagem normal, uma linguagem nova. Então você percebe aí toda essa relação. E óbvio, a crítica social também muito evidente no Lima Barreto, até mais do que nos outros. O Lima Barreto ele foi ele se posicionou muito desde o início da sua escrita até o final da sua escrita, ele se posicionou em relação a todas as mazelas sociais. Beleza?
Isso fica bem claro no Triste Fim de Policarpo Quaresma, que mostra justamente todas essas mazelas sociais, tá bom? Bom, então é isso, gente. Vocês vão perceber aí. Aqui nós temos o Augusto dos Anjos, mas o Augusto dos Anjos na poesia ele trabalha questões totalmente aleatórias, né? Ele mistura tanto tendências parnasianistas, simbolistas, naturalistas, realistas e também modernistas. Então é uma mistura, né, que ele faz aí, tá bom? Bom, gente, então é isso. Acompanhe a nossa aula de pré-modernismo. Eu acredito que já fiz um resumo do que você vai encontrar aí na sua prova sobre pré-modernismo, mas acompanhe a nossa aula para a gente dar esse pontapé, para a gente conseguir visualizar melhor o que vai acontecer, beleza, gente? Então é isso. Vamos lá. Então vocês lembram, gente, que nós trabalhamos aí a questão do pré-modernismo ser uma literatura de crítica social. Ela chega para falar assim, ó, tem algo errado, e é algo que precisa ser dito, né? Que é justamente essa questão de expor as desigualdades sociais. Mas foi só isso? Não, né? Teve a questão de tirar essa ideia do nacionalismo fanista do romantismo, né? E isso vai ser intensificado lá na primeira geração do modernismo que nós vamos estudar, né? Mostra o Brasil real com seus conflitos políticos e sociais. Então lembra das revoltas que nós comentamos lá na primeira aula, né, sobre as revoltas da vacina, a revolta da chibata. Então o Brasil estava pegando fogo nessa época, uma época de transformação, saindo ali da monarquia e com os primeiros anos da república, totalmente perdido, né? Os caminhos do Brasil estavam ali totalmente conflituosos. Então, gente, ele passa a ser um nacionalismo crítico amargo, criticando as principais instituições, criticando os principais órgãos. Como vocês viram, nos Sertões foi muito corajoso do Euclides da Cunha criticar o exército, porque ele viu que ali, a partir daquele momento, né, ele foi enviado para ser o repórter do estado de São Paulo. Só que ele percebeu que ali houve um massacre social, né? Então ele começou a escrever o romance a partir dessa temática. Beleza. E aqui, como vocês viram, né, existem vários autores do pré-modernismo. Como não é uma escola literária, professor, mas como é que eu sei que esses autores são do pré-modernismo? Porque eles têm praticamente, né, várias temáticas que se aproximam aí de um mesmo grupo. Não tem como você classificar o Monteiro Lobato fora desse grupo, né? Eles escreveram na mesma época sobre diferentes assuntos, e aí, né, didaticamente se classifica assim esses autores e as suas temáticas, tá bom? Nós trabalhamos isso na aula passada. Muito bem, então nós temos aí, que Brasil é este, né, gente? É o Brasil desigual, certo? É o Brasil urbano, né, aqui desenvolvido. Aqui vocês percebem que esses prédios eram os mais altos da época, né? Então significa que era muito luxuoso, tinha muito dinheiro aplicado ali dentro, né? Mostra um Brasil civilizado, um Brasil politizado, um Brasil refinado, né? Lembrando a Belle Époque, né? Cheia do dinheiro, cheia do capital, sem preocupações com questões menores, né, de pobreza e tudo mais. Não, isso aí esquece, né? Para eles isso aí não vem ao caso. E mostra também o Brasil rural, o Brasil anacrônico, brutalizado, fanatizado, esquecido, negligenciado, tá bom? Que é a temática, obviamente, do Euclides da Cunha com os Sertões. E aí nós temos também, gente, né, falando mais especificamente do Monteiro Lobato. Você lembra assim, professor, mas o Monteiro Lobato eu lembro dele no sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, o Monteiro Lobato, gente, ele é muito polêmico, porque ele escreveu literatura infantil, né, infanto-juvenil, certo? Mas escreveu também outros textos, ok? Alguns textos com uma questão mais... não sei se vocês já viram falar de eugenia, né, que é aquela teoria
mais voltado para o racismo de uma raça superior. Então naquela época isso estava muito em voga. Então o Monteiro Lobato ele seguia essa teoria, né, teoria determinista, certo? Então isso acabou meio que não manchando a obra do Monteiro Lobato, mas alguns escritores, alguns críticos acabam falando dessa fase. Mas voltando aqui ao pré-modernismo, o Brasil caipira foi apresentado pelo Monteiro Lobato, né? Aqui no Europeis, que é a obra dele, ele apresenta o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, que é aquele rapaz caipira da roça, né, que anda descalço, né, tem os dedos, né, cheios de terra, porque trabalha na terra, ele tem contato com a terra, o único contato de fato que ele tem é com a terra, né, ele não, na relação pessoal ele não consegue, né, gerir bem isso, então ele mais trabalha do que tem relação social, certo? Então ele mostra também, mas de uma maneira bem negativa, gente. De uma maneira bem negativa. Tanto que o Monteiro Lobato considera que o caipira, essa pessoa que não tem instrução, que não tem nada, ele é o atraso do Brasil. Né? Por isso que tem aqui, ó, anacrônico, né? Ou seja, não tem movimentação dentro do tempo, ou seja, totalmente irrelevante. Inerme, né? Ou inerte, totalmente parado. Analfabeto, não é letrado, né? Não sabe ali decodificar, não sabe passar um pensamento, não sabe argumentar sobre nada. E obtuso, né? Ou seja, você vê que o Monteiro Lobato ele tem algumas questões polêmicas, né? Para ele, na visão dele, ele achava que esse era o problema maior, né? Aqui, muito bem. Aqui nós temos, gente, uma parte muito importante dessa literatura pré-modernista. Nós temos aí o Brasil da marginalização urbana. Por quê? Lima Barreto, ele era negro, né? Ele nasceu, ele é da classe mais baixa, ele nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, ele fala, gente, ele é o primeiro autor que vem falar do subúrbio, né? Que trata o subúrbio dentro da obra literária. Né? Porque vocês lembram que antigamente falar sobre subúrbio não existia. Dentro da obra literária, a obra literária é algo que só as coisas belas poderiam ser ditas, só os lugares bonitos poderiam ser ditos. E o Lima Barreto, ele traz, né, a realidade, ele traz, né, os centros menos populares, ele traz ali o subúrbio do Rio de Janeiro, né, já começa por ali. Mas professor, ele fala também da classe mais alta, ele fala, só que de maneira que ele tenta contrapor, né, o subúrbio com ali a classe mais alta, beleza? E fala que, obviamente, essa estrutura está errada, né? Porque ele aborda a questão do negro dentro dessa temática, ele aborda a questão do negro, como o negro ele é visto dentro dessa sociedade. Lembrem, o pré-modernismo começou em 1902, ou seja, a libertação dos escravos ali tinha 12, 10 anos, né? Então o que acontece, ou até mais, né? 13 anos, 14 anos, estão muito perto, muito próximo. Então, gente, lembrem que nós temos essa questão, né, de pobreza ligada à desigualdade social, ligada também às políticas que não foram feitas para as pessoas para os escravos libertos, né? Eles foram relegados, eles foram deixados, vai viver tua vida, te vira aí, não vou te dar nada em relação a algum auxílio, que você vai trabalhar, se você vai ter uma moradia, não, se vira, né? Então por isso que o Lima Barreto tinha essa preocupação de abordar como socialmente o negro, né, estava ali exposto, né, como ele estava colocado ali na sociedade. O funcionário público, então, gente, ele começa a criticar as principais instituições, né, o funcionário público. E aqui a principal crítica dele vai ser o exército, né? Ele fala que o exército, não assim de fato, mas dá para perceber dentro da obra que o exército ele começa a perceber vários defeitos,
vários desserviços do exército, né? Ele através do seu personagem, tá bom? O Policarpo Quaresma, ele passa uma mensagem de que, poxa, o exército poderia fazer muito mais pelo país, mas ele está apresentando um desserviço. Por quê? Porque o próprio Policarpo Quaresma, ele se torna, né, um sargento, né? Ele se torna um sargento. Então ele pensa que pode fazer muitas coisas pelo Brasil, porque ele acredita no Brasil, né? O Policarpo Quaresma, ele acredita no Brasil. Mas ele começa a ver, quando ele entra no exército, ele começa a perceber algumas coisas, falando, não, né, não dá para fazer, não pode fazer, tem que perguntar do fulano X. Só que ele era muito ingênuo, o Policarpo Quaresma. Falou, não, beleza, então na próxima vez dá para fazer, né? E ele vai levando isso, tá bom? Vai levando isso. Deixa eu só parar aqui. E acaba sendo, gente, culpado, tá, de conspiração contra o Brasil. Ele que acreditava tanto no Brasil, acreditava que o exército poderia fazer algo no Brasil, acabou sendo condenado à morte por conspiração ao Brasil, né? Então você percebe aí que a obra dele, a obra de Lima Barreto, a mais conhecida, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou seja, o triste fim, né? O cara que acreditou tanto no Brasil acabou tendo um triste fim, beleza? Os alcoólatras, né? Então, gente, o próprio Lima Barreto, ele sofreu também com esse mal, né? Então morreu muito jovem também. Então ele acaba abordando aí essa questão, né, do alcoolismo dentro das suas obras. Só que a gente tem que ter em mente que esse autor ele é muito importante para o pré-modernismo, né? Ele vai abordar todas as questões sociais, tá bom? Muito bem. Então, gente, a gente tem um país de oligarquia. Isso a gente estudou já em história, né? Olha só, aristocracia, certo? Rural. São Paulo, o interior de São Paulo e Minas Gerais, né? Ou seja, a aristocracia, ela estava dividida tanto na questão rural como na questão urbana, né? Olha só, na parte urbana nós temos São Paulo capital e Rio de Janeiro, então tudo estava concentrado, vocês entendem? A renda estava concentrada, por isso que havia tanta desigualdade, e era isso que o pré-modernismo ele queria mostrar com as suas obras. Professor, mas por que você está falando tanto disso? Porque lá no modernismo nós vamos ver reflexos dessa literatura que foi feita no pré-modernismo. Por isso que é importante entender como um todo. Aí, o Brasil, terra de Canaã, né, o Graça Aranha que escreveu Canaã, né? Então olha só, com a abolição da escravatura, o Brasil passou a importar mão de obra estrangeira, ou seja, os imigrantes começaram a surgir e começaram a entrar no Brasil. Surgem os conflitos de adaptação e questões raciais. Então tem essa questão racial, né, de uma raça superior. Então essas questões são bastante abordadas dentro do pré-modernismo, tá, gente? Beleza. Certo? Aí o Lima Barreto, mais uma vez, né, mestiço humilde, nasceu e morreu no Rio de Janeiro, funcionário público e jornalista, envolveu-se no alcoolismo, 2 vezes recolhido ao hospício, né? Então, porque ele passava por problemas, né, do alcoolismo, então acabou tendo um triste fim, né? Então, essa obra é mais conhecida dele, tá, gente? Triste Fim de Policarpo Quaresma, beleza? Euclides da Cunha, gente, engenheiro, militar, jornalista, né? A principal obra dele foi Os Sertões, aquela que a gente comentou sobre, né, a Guerra de Canudos. Monteiro Lobato, escritor polêmico, criticava o atraso do país, mas se colocou contra o modernismo, né, bem contraditório. Criticado por preconceito, escreveu literatura infantil e literatura para adulto, como eu falei para vocês, só resumindo as informações. E o Augusto dos Anjos, né, gente? O Augusto dos Anjos, ele, dentre esses outros, ele foi o único que escreveu poesia, né? Ele escreveu apenas poesia. Os outros escreveram prosa, tá bom? Romances, crônicas, beleza? Então, deu para entender aí? Tranquilo. O Augusto dos Anjos, só poesia, né? E que tipo de poesia é essa? A poesia da solidão e da decomposição humana, certo? Então, professor, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar, gente, termos científicos aí. Como eu falei,
ele vai utilizar a questão do palavras ligadas às questões científicas, né? Fezes, vermes, certo? Urina. Então, são palavras ligadas aí à questão científica que ele vai utilizar, certo? Mas, professor, com qual intenção ele vai utilizar? Justamente para falar sobre a degradação humana, sobre a questão da solidão, né? Ele vai ser bem crítico em relação a isso também, beleza? Bom, ele envolve aqui, gente, todas as escolas literárias anteriores. Ele é bem importante porque ele vai abordar um pouquinho do parnasianismo, porque os seus poemas seguem uma regra métrica. Naturalismo, porque tem essas questões das teorias científicas dentro do poema, como eu falei. E o simbolismo, porque ele acaba criando imagens, né? E você sabe que o simbolismo ele cria imagens através da sua poesia. Então o Augusto dos Anjos ele é bastante importante por isso, tá bom? E ele fez uma única obra, né? Uma única obra que envolveu, para você ver a importância dele, apesar de ter escrito apenas uma obra, tá bom? A nossa atividade, gente, vai da página 13 à página 20 hoje, tá bom? A 13 nós já fizemos, beleza? Aliás, fizemos a 12, então nós começamos aí da página 13 e vai até a página 20, tá bom, gente? Então na próxima aula a gente vai corrigir essa atividade, mas entreguem para mim no WhatsApp. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.